Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Descomplicando a Musculação. Hoje a pergunta é a seguinte: professor, é mito ou verdade que você pode treinar todo dia os mesmos grupos musculares? Vamos fazer o seguinte, depois da vinheta a gente toca esse tema. Então tá bom. Valeu. Então, professor, eu posso treinar todos os dias o mesmo grupo muscular? Isso é mito ou verdade? Esse é verdade, Nelson. até então, né, a gente vinha normalmente falando sobre que era mitos, né, o que nós vimos mostrando, conversando. Mas nessa questão de poder treinar o mesmo grupamento muscular, a ciência tem mostrado que isso não é mito, é verdade. Claro, né, professor Gelson, que é preciso nós avaliarmos algumas questões, né, que estão relacionadas com o poder ou não treinar o mesmo grupamento muscular todos os dias. Entre esses fatores, existe a questão de treinabilidade do indivíduo, né, e um outro fator muito importante, que é o que a literatura tem mostrado, é a questão do volume de treinamento. Então, o volume de treinamento a gente mede pelo número de séries, número de repetições, né, e tem o volume total, que é quando você multiplica sets por repetições vezes o peso levantado, você vai ter um volume total de treino. Mas nessa questão, né, para nós sermos mais específicos, vamos trazer então um estudo, professor, de 2018, de pesquisadores brasileiros com colaboração de pesquisadores estrangeiros. Eles avaliaram então indivíduos do sexo masculino experientes, né, esse é um fator importante, experientes em musculação, com mais de 1 ano de experiência na prática do treinamento resistido com peso, e eles dividiram em 2 grupos. Então um grupo fazia aquele treino que é bem tradicional dos fisiculturistas. Eles treinavam um grupamento muscular por dia, né? Só que eles fizeram 15 sets, 15 séries. Então vamos supor lá o que aconteceu nesse estudo. Peitoral, eles pegaram 5 exercícios, 3 séries cada exercício, então 5 vezes 3, 15. Treinaram peitoral na segunda, só voltaram a treinar peito na outra segunda. Treinaram costas na terça, só voltaram a treinar costas na outra terça-feira. E o outro grupo treinou, por exemplo, o peitoral segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias, mas com um exercício e apenas 3 séries. Então, 5 vezes 3 também fechou 15 séries. E o que eles avaliaram? Força, através do teste de um RM, que é um método padrão para se estimar, né, para determinar, na verdade, não estimar, para determinar ganhos de força, e a parte de área muscular através de, se não me falha a memória, agora foi ressonância magnética ou ultrassonografia. Mas depois nós vamos colocar, né, professor Gelson, o link para que as pessoas possam estarem acessando, já está aqui embaixo, vocês já podem começar então a ter esse artigo. E o que eles observaram? Que o grupo que treinou o grupamento muscular todos os dias, mas com apenas 3 séries, né, ele teve ganhos maiores em relação tanto à força como em relação à hipertrofia muscular. Não foram ganhos assim significativos em termos de estatística, mas houve ganhos mais pronunciados para esse grupo que treinou 3 séries de peito na segunda, 3 na terça, quarta, quinta e sexta. O que os autores relatam que pode ter sido também um dos fatores que levou esse grupo que treinou apenas 3 séries todos os dias terem melhores resultados, que eram pessoas que estavam mais acostumadas com treinos com maiores volumes por dia, né? Então já eram pessoas experientes e normalmente esses indivíduos treinam um volume muito maior por cada agrupamento muscular por dia. E como teve então essa alternância, né, eles saíram daquilo que era tradicional para eles, essa diferença pode ter existido também por esse fator. E um outro fator é que, como existia um treino reduzido de volume por dia, eles conseguiam treinar, digamos assim, com uma intensidade, com muito mais garra, do que fazendo 5 exercícios e 15 séries para o mesmo grupamento muscular. Então, fechando, né, professor Gelson, não é mito, é possível treinar sim, né, todos os dias, porém você tem que tomar cuidado com o volume de treinamento. Então não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Às vezes dá para aplicar no aluno iniciante, que tem um pouquinho mais de cuidado, de cautela com o treinamento. Também, né? Até porque é uma coisa que às vezes a gente observa na prática, né, professor Gelson? Aquele aluno, por mais que a gente saiba que a literatura recomenda que o aluno iniciante treine segunda, quarta
e sexta, né? Mas tem aquele aluno que quer treinar todos os dias. Sim. Então, nesse caso, de repente, aí a gente pode extrapolar com muito cuidado esses dados que foram para alunos avançados, para o aluno iniciante. Ele quer treinar todos os dias, você diminui o volume, coloca um volume baixo e deixa ele treinar para não perder esse aluno. Isso vai dar orientação, né? Vai dar experiência profissional e da orientação dentro da sala de aula também, da sala de musculação. Exatamente. Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardamos você no próximo. Um grande abraço e até lá. Valeu, pessoal.